Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Bom, para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E deixa eu ver. Sim, claro, e esta é uma live feita no Instagram e também no Facebook. Para aqueles que não sabem, o objetivo dessas lives é falar sobre a história da capoeira contextualizada na história do Brasil, contextualizada na história da capoeira, né? E nos últimos vídeos a gente tem falado sobre alguns dos personagens da história da capoeira e também da história do Brasil, importantes tanto na história da capoeira quanto na história do Brasil propriamente dita, né? E quando eu digo nos últimos vídeos, quero dizer nos últimos 4. E com alguns personagens eu quero dizer 2, né? Que é o Duque Estrada Teixeira, né? Que foi um deputado extremamente importante na história, da história política do Brasil mesmo, né? Tendo aí atuado no Partido Conservador e tendo sido responsável por todo um movimento que acabaria com a prisão política de vários capoeiristas aí no início do período republicano, né? E o Manduca da Praia, o melhor capoeira de toda a história do Rio de Janeiro, né? Que também é um personagem importante, afinal de contas, ele foi líder de Malta, ele estava lá, ele estava lá garantindo a vitória de um dos partidos políticos aí do Rio de Janeiro. Nunca lembro se é Guaiamum ou Sanagoa. Toda vez eu acho que é Nagoa, mas eu acho que é Guaiamum, né? Sempre confundo qual dos partidos aí era o que ficava lá no controle da freguesia de São José, né? Mas enfim, né? No vídeo que eu falo do Manduca da Praia, eu falo qual dos partidos que é, vá lá ver, né? Enfim, em todo caso, deixa eu lembrar o que eu tava falando mesmo. Esqueci. Sim, e que é responsável lá por controlar o resultado das eleições da freguesia de São José, né? Nas palavras do Melo Moraes, ele pintava o diabo no dia das eleições, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um personagem aí da história da capoeira, apesar de que esse, como eu vou explicar mais à frente, não era necessariamente um capoeirista, né? Mas ele tá presente aí na história da capoeira, né? Tinha contato com muitos capoeiristas. Na minha opinião, é bem provável que ele fosse capoeirista mesmo, né? Bom, mas antes de falar dele, né? Do Hércules Fluminense, como o Melo Moraes falou, eu vou dizer aqui de novo algo que eu já disse várias vezes, mas eu sou obrigado a dizer, né? Que é uma pena, assim, falando bem sério, é uma pena mesmo, me dói o coração, mas o Brasil, ele não se valoriza, né? Uma coisa assim triste, de verdade, né? O Brasil não usa valorizar a própria história e a própria cultura, né? E isso fica claro, né? Quando a gente pega e analisa a história do Brasil e compara com qualquer produção cinematográfica decente, né? Porque tudo que é ficção no mundo inteiro no Brasil é real. E eu não vou nem falar das conspirações, eu não vou nem falar das conspirações assim que no Brasil são uma coisa assim absurda, né? Quer dizer, você considerar que no Brasil teve até um golpe militar para impedir um golpe militar, né? Que aí é o golpe legalista do Marechal Lott, né? Você considerar que teve até isso, o Brasil em conspiração bate de 10-0 em qualquer um, né? E 10-0 talvez não, mas de 7-1 com certeza, nisso o Brasil consegue, né? E isso é só nesse quesito de conspiração, porque no resto também são coisas assim, coisas assim surreais mesmo, né? Quer dizer, eu já falei aqui, uma das sagas de videogame aí mais adoradas do mundo todo é o Assassin's Creed, né? E bem que podia ter
sido inspirado das voltas de capoeira, porque as semelhanças são assim absurdas, né? Chega a ser ridículo, falando bem sério mesmo, né? Até porque a opinião popular, né? Especialmente quando eu digo opinião popular, quero dizer opinião da classe média dos jornais, né? Que escrevia os jornais, é de que as voltas de capoeira eram de fato sociedades secretas de assassinos sanguinários, né? Mas falando sério mesmo, tem umas coisas, umas coincidências assim que são ridículas, beira o ridículo, né? Porque até o negócio de tocar o sino da igreja para demarcar território tinha isso dentro das pautas, né? Você considerar que a gente tem um monte de histórias assim, dessas histórias de um capoeira derrotando um monte de caras ao mesmo tempo estando desarmado, né? Coisa que parece que só existe em filme de ação no mundo todo, no Brasil é real, né? A gente tá cheio de história mesmo, né? Uma das que eu mais gosto é da Maria 12 Homens, né? Que derrotou sozinha 12 homens, 12 marinheiros, né? Não eram homens qualquer, era marinheiro, aquele povo brigão, forte do mar, né? E derrotou sozinha 12, né? Então assim, e para não falar, claro, de uma das maiores produções da Disney, tanto que virou um filme live action, né? Recentemente, que é o filme da Mulan, né? Um filme que é praticamente um plágio da história do Brasil, porque na história do Brasil a gente tem a Maria Quitéria, né? Que a história é praticamente a mesma, né? Então assim, o Brasil, que está aí tão cheio de histórias, nem insiste em ficar querendo consumir história de outro lugar, né? Não vende a própria história, né? Uma coisa que é uma pena mesmo. E esse cara é um exemplo, mais um exemplo disso, né? Porque para quem não sabe, né, dentro aí da produção da DC, uma das maiores produtoras de quadrinhos de todos os tempos, né? Que é a editora do Batman, do Superman, né? Tem um personagem chamado Slim Bradley que tá lá só desde sempre, porque ele tá, porque a estreia dele foi na primeira edição da Detective Comics, que é sigla para DC, né? E o Slim Bradley, qual que era dele, né? Era ser um homem forte, brigão, e que de vez em quando fazia umas acrobacias, né? Escalava uns prédios, tudo, né? E assim, né, quando digo extremamente forte, eu quero dizer assim, uma força assim que beira o ridículo, né, uma força assim que beira o absurdo, mas que não chega a ser um nível sobre-humano, né. Não sei como é que ele é atualmente, porque sinceramente eu só vi algumas histórias dele da Era de Ouro, né, então aí é da década de 30, 40, nem sei qual que é a data da primeira publicação. Mas é um personagem inventado no Brasil. A gente tem um personagem real que era estilo esse cara, né? E que ninguém conhece, né? Que é justamente quem o Melo Moraes chamou de o Hércules Fluminense, que é o Capitão Nabuco, né? O Capitão Nabuco, ele era filho de um desembargador, claro, que não era um desembargador qualquer, era um membro do Supremo Tribunal de Justiça, né? Não era assim qualquer um, né? E ele assentou como praça no exército, né? Ele recebeu aí claro, pra bem combinar com esse personagem da DC aí, ficar um paralelo assim perfeito, né? Pelo menos aí durante a Era de Ouro, em todo o final do quadrinho, ele beijava lá a menina que ele salvou, né? E quando o Capitão Nabuco assentou praça, né, ele recebeu lá a missão de ir para Nápoles numa comitiva para buscar a Dona Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias, que para quem não sabe, seria a futura esposa do Dom Pedro II e futura imperatriz do Brasil, né? E segundo o que o Melo Moraes conta, né, com base aí na memória popular coletiva, né, que essa é memória de gente com um pouco mais de 30 anos, né? Na época em que ele escreveu lá o livro, qualquer um com um pouco mais de 30 anos sabia quem que era o Capitão Nabuco, ouviu alguma história do Capitão Nabuco, ou ouviu acontecer alguma história do Capitão Nabuco, né? E quando ele foi lá,
buscar essa Dona Teresa, nas palavras do Melo Moraes, né? Ele inclusive quase casou com uma princesa de lá, né? Segundo Melo Moraes, não deu certo por azar, assim, do destino, né? Mas até nisso o cara conseguiu se equiparar. A diferença é que um é fictício, o Capitão Nabucco é real, né? E assim... E ele não é conhecido por... Ele não ficou conhecido aí por ser um cara brigão, né? Apesar de só andar com valentão, só andar com gente que adorava brigar, ele não ficou conhecido como um brigão, né? Da época. Mas ele não era nada disciplinado, né? Então ele não saiu da patente de capitão e foi retirado das fileiras do exército. E como todo mundo sabe, eu tenho certeza de que ninguém tem dúvida, a patente de capitão em nada é a mesma coisa, não se dá moral para capitão, né? A menos que seja o capitão Nabucco ou o capitão Virgulino Ferreira, né? Fora isso, não se dá moral para capitão, né? Especialmente um capitão que foi expulso do exército, né, por uma tentativa de atentado terrorista, só que por estar no meio do regime militar, da ditadura militar, né, e para não pegar mal pro regime, foi descondenado e teve uma aposentadoria aí compulsória, né? E depois ainda virou político, né? Vocês sabem, esse tipo de gente não se dá moral, não se dá confiança, né? Mas o Capitão Nabucco, né, ele então parou aí na patente de capitão, nunca conseguiu sair disso, porque ele não era um cara disciplinado, né? E apesar disso, né, apesar de haver todos esses indícios aí de que ele devia mesmo ser o cara brigão, o Melo Moraes vai dizer o seguinte: calmo quase sempre, entronizado na sua força descomunal, não consta que fosse uma única vez agressor, nem provocador de lutas e de desordens. Se por acaso o empurrasse no caminho, ele não se abalava, mas seguia. Se lhe atiravam com o chapéu por aturamento ou descuido, ele abaixava-se, apanhava-o e não tirava o mínimo de esforço. Lento nos movimentos, imperturbável diante do perigo, discreto em suas resoluções de forte, nascera antes para mover montanhas do que derrubar homens, para malhar cadeias do que aprisionar vencidos, né? Ou seja, segundo o Melo Moraes, ele era um cara muito de boa, né? Não puxava briga com as pessoas. Só que aquilo, na minha opinião, é como a história do Manduca da Praia não ser chefe de Malta, ser aí um capoeira amador, né? Porque veja bem o que acontece. Quando a gente tem aí a proclamação da República em 1890, a gente vai ter os entusiastas da capoeira querendo descriminalizar a capoeira, né? Praticamente logo de cara. Então vai surgir essa história de que a capoeira não usava navalha, quem botou a navalha foi o desordeiro, né? Vai surgir esse tipo de discurso. E o Manduca da Praia era um cara super conhecido da história de todo o Rio de Janeiro, né? De toda a história da capoeira do Rio de Janeiro. Então o Manduca da Praia ele não podia ser um membro de Malta, né? Apesar de ele pintar o diabo nas eleições de São José, apesar de ter a história dele lá com o Floriano Peixoto acompanhado de uma verdadeira Malta de capoeiras, né? Apesar disso, se negou que ele fosse chefe de Malta, que ele fosse membro de Malta. Na minha opinião, muito a ver com essa coisa no final do 19 com o início do 20 para tentar descriminalizar a capoeira, para tentar mudar a imagem que se tinha da capoeira, né, por parte da elite, né? Porque afinal de contas a elite sempre gostou de praticar capoeira, só não gostava de praticar coisa de pobre, né? Para além de coisa de pobre, não gostava ainda menos de praticar coisa de negro, então sempre tentaram dar uma branqueada, né? Então assim, e na minha opinião é bem provável que o mesmo caso fosse o do Capitão Nabucco, né? O Capitão Nabucco ele se torna um herói popular, né? E aí por isso determinadas coisas a gente finge que não vê, né? E assim, dizem que ele frequentava muito o teatro João Caetano, coisa e tal, né? E como eu disse, ele não vai ser conhecido por ser um valentão, né? Porque quando a gente está falando dos capoeiras dessa época aqui, a gente está falando de valentão mesmo que beira-se ao bully, né? O cara que pratica bullying. Porque é a pessoa que se você olhasse torto,
você tava com risco de levar uns tapas, né? Os capoeiristas dessa época era tudo assim, né? Porque, como eu já expliquei aqui falando das consequências da Guerra do Paraguai, né? A capoeira era praticada não apenas principalmente por gente pobre, mas por gente negra. A capoeira era uma prática africana. E quando soldados voltam do Paraguai, né, eles querem impor respeito. E respeito, para eles, na época do que se entendia como sendo respeito, né, era um medo, né? A pessoa que era temida era a pessoa que era respeitada, porque ninguém vai desrespeitar aquele que teme, né? É só pensar aí, se você partir da lógica deles, isso faz todo sentido, afinal de contas, né? As pessoas que eram respeitadas pela sociedade era tudo gente da elite, né? O trabalhador pobre respeitava e respeita gente rica, gente da elite. Principalmente porque tem medo, né? Tem medo aí de ser demitido. E nessa época especificamente tem medo, inclusive, e dependendo de onde estiver ainda hoje no Brasil, né? Tem medo, inclusive, de mandarem um matador atrás, de mandar um jagunço atrás. Nessa época até de mandar um capoeira atrás, talvez, né? Então, assim, dentro da lógica da época, ser temido era ser respeitado, né? Então, os capoeiras impunham respeito à força, né? Os capoeiras dessa época não aceitavam ser desrespeitados. Se a pessoa olhasse torto, ela apanhava, né? E, na minha opinião, estavam completamente na razão, né? Afinal de contas, essa gentalha branca sempre buscou o respeito através do medo, né? Nada mais justo que o contrário, o contrário ser verdade também, né? Bom, e aí o Capitão Nabuco, ele vai receber esse apelido Hércules Fluminense justamente porque ele vai ser conhecido por sua força descomunal, né? A força, assim, quase sobre-humana, né? Porque aí é aquilo, as histórias, as lendas, que sabe-se lá se é verdade ou se não é, né? Mas o Melo Moraes vai dizer o seguinte, que ele tinha a mesa com um soco, suspendia nos ares um bilhar, arrancava uma sacada de ferro e varejava a rua. Eram fatos tão presenciados por muitos que toda a população jurava tê-los testemunhados, asseverando, ou seja, dizendo que é verdade, né? E assim, para além da força, ele também era conhecido por suas habilidades de ginástica, né? Dizem que ele saltava de sobrados de 2 andares, né? Então os feitos dele são todos assim desse nível aí de absurdo, né? E é aquilo, o cara, que aí eu vou explicar, não, vou deixar para explicar mais para frente, né? Então assim, teve uma vez lá no Largo de São Francisco de Paula, que ponto de Malta, por sinal, né? Que o capitão fez o sinal para uma gôndola parar, né? Mas o condutor falou que a gôndola já estava lotada e que não ia. Aí a gôndola, que estava sendo levada por 4 bestas jovens e ariscas, né? Vai ser de repente parada. O chicote vai estalar, mas a gôndola não vai conseguir andar, porque o Capitão Nabuco tá lá segurando a roda e falou: se eu não for, ninguém vai, né? Pronto. Aí, o que parece ser o que é mais absurdo de tudo é que alguém teve que descer porque a gôndola não estava andando, né? E aquilo, o Capitão Nabuco era filho de papai, era um cordão elegante, como se chamava na época, né? O povo aí esses filhos de papai que gostavam da boemia, né? Então, uma vez, quando estava brigado com o pai, né, ele viu assim o pai passando de carruagem. Aí o pai falou pro motorista acelerar o passo, né, o condutor acelerar o passo, mas não teve jeito, porque ele fez a mesma coisa, ele segurou na roda, aí pediu bênção pro pai e depois pediu o quê? Dinheiro, claro, como todo bom filhinho de papai, né? E assim, né, então assim, essa é a força do cara, né, de parar uma carruagem... parar uma carruagem só com a mão, né?
E aí vai ter as histórias de luta dele, né? Então, por exemplo, quando o francês Mr. Charles, né, veio pro Brasil, né, vai lançar desafio em tudo que é jornal, coisa e tal. Aí vai chegar lá na noite marcada no Teatro de São Pedro, vai meter a surra em todo mundo. E aí vai chegar o Capitão Nabuco e vai derrotar ele, né? O cara que enfrentou assim 4 pessoas e não conseguiram derrotar, né? Aí o Capitão Nabuco, né? Ele era conhecido por ser amigo também só do deputado Santana, tá aí tudo bem, do Ataliba, que provavelmente vocês não vão saber quem que é, né? Talvez se for um historiador saiba quem que é, e do Manduca da Praia, né? Então vamos lá, para quem não sabe ou não se lembra quem é o deputado Santana, vou lembrar aqui como é que era. Cidade Nova, no Rio de Janeiro, chegou um homem de Portugal, um deputado chamado Santana, invencível brigão, jogador de pau, procurou o Manduca e o desafiou. Manduca é claro que aceitou, e no fim desse ponto, com muito desconto, fiquei sabendo que o Manduca ganhou. Manduqueiro era Manduca da Praia, né? Pra quem não sabe o que é jogo de pau, né? Uma luta portuguesa, né? Envolvendo bom pau, né? Literalmente pau, né? Uma verga de madeira pra meter cacetada, né? E o deputado Santana era esse cara aí. O Ataliba, né? Eu acho que talvez fosse o Ataliba Nogueira, que é um capoeira, né? Era não só capoeira, mas também era militar, né? Bom, e o Manduca da Praia, todo mundo sabe quem que é, o maior capoeira do Rio de Janeiro, como eu já disse aqui, né? Então vamos lá, gente, o cara era amigo de, não um, mas 2 grandes capoeiristas, né? Vivia andando com esses 2 grandes capoeiristas, além disso é militar, e capoeira tá no exército praticamente desde sempre, né? Quer dizer, desde 1810, entre 1810 e 1820, a gente tem capoeiristas sendo mandados lá para a Guerra no Sul, né? Eu tenho aí um vídeo falando, né? Só aí ver. Acho que é na Guerra contra Aguirre, não, na Guerra contra Artigas. Deve ser na Guerra contra Artigas, né? Além disso, além de ser militar, além de ser amigo de capoeirista, o cara era conhecido era conhecido por sua valentia, era conhecido pelos seus feitos de força, assim, mas também dessa coisa da briga sempre, né? Essa coisa da luta, o cara sabia lutar, né? Para além disso, o cara era insubordinado, que é algo mais capoeirístico do que insubordinação na caserna. Então assim, gente, na minha opinião, era muito provável que ele fosse um capoeirista amador. Para quem não viu meu vídeo falando sobre as maltas de capoeira, para quem não sabe nada sobre as maltas de capoeira, né, vou explicar o que era o capoeira amador. No Rio de Janeiro, a gente tem aí as maltas de capoeira, que são os grupos organizados de capoeira, né? E dentro das maltas a gente tem uma hierarquia. Na base a gente tem os caxinguelês, que é basicamente o iniciante, aquele que está aprendendo a jogar o jogo, os movimentos do jogo, coisa e tal, né? Depois a gente tem os carrapetas, que são os caxinguelês que já estão mais entendidos da capoeira e começam a acompanhar as maltas para irem se provando. Depois a gente tem os capoeiras profissionais, que são os capoeiras que são membros efetivos da malta. Eles eram carrapetas que passaram pela iniciação e agora fazem parte da malta. E aí a gente tem os professores /mestres de capoeira, e acima, que são os que dão as aulas para os caxinguelês e carrapetas. E por fim, no topo, a gente tem os chefes de malta, né? Que são os bambambãs, são os bambas da época, como o Manduca da Praia, né? Enfim, o Manduca da Praia, francês, alemãozinho, coisa e tal, né? É a nata da capoeira. E a gente tem os capoeiras amadores, que estavam fora da malta, eram capoeiras que não estavam associados a uma malta,
né? Eram pessoas que sabiam capoeira, né? Ou conheciam alguns movimentos e sabiam aplicar numa luta, e eram então conhecidos como capoeiras, né? E esse é o caso, por exemplo, de Sampaio Ferraz, né? Vulgo Cavanhaque de Aço. É o caso, por exemplo, do Floriano Peixoto, vulgo Marechal de Ferro, que essa era a época em que os apelidos de capoeira tinham força, né? Era a época do, por exemplo, do Mestre Terror, né? Uns apelidos maravilhosos, né? Por exemplo, o caso do... Vixe, me fugiu aqui o nome. Ai, como é que eu esqueci o nome do babaca? Do Vidigal, né? Do caso do Major Vidigal, né? Que era um babaca mesmo, né? Enfim, essas pessoas sabiam capoeira, mas não estavam associadas a malta nenhuma. Então, hierarquicamente, o Plácido de Abreu, vulgo Pompeu Steel, porque o Plácido de Abreu era capoeirista, né? Além de ser escritor, né? E republicano também, né? Ele vai dizer que os capoeiras amadores estavam entre os carrapetas e os capoeiras profissionais aí na hierarquia da capoeira do Rio de Janeiro, né? E esse, na minha opinião, é bem provável ter sido o caso do Capitão Nabuco, né? Não é possível que o cara tenha conviveu com tanta capoeirista diferente, né? Se meteu em tanta briga, tanta confusão e não soubesse um golpe de capoeira, né? Eu acho bem provável, né? E aí, das histórias aí que ele tem com esses grandes personagens aí da história da capoeira, né? Uma é da história de como ele conheceu o deputado Santana, né? Santana soube do Capitão Nabuco, foi atrás dele, né? Como fez com o Manduca, aí encontrou com ele no Café Troyon da Rua Direita, por volta aí das 9 da noite. E aí, o Santana desafiou ele, né? E o Nabuco falou o seguinte, que não estava muito afim, mas o Santana falou, não, mas eu soube que é um cabra macho, né? Então você tem que aceitar. Ele falou, tudo bem, vamos fazer, vamos testar, vamos ver quem que é mais forte. Eles fizeram uma queda de braço. Aí o Capitão Nabuco ficou assim parado, Santana tentando derrubar, quando encheu o saco, bum, o Capitão Nabuco ganhou. Aí o Capitão Nabuco falou, faz assim, ó, tenta com as duas mãos e joga todo o peso que você tiver pra ver se você consegue. Aí o Santana falou, não é possível que assim não vai ganhar, né? Não é a vitória que eu queria, mas tudo bem. O Capitão Nabuco ficou lá, o Santana se esforçando, aí o Nabuco encheu o saco e bum, ganhou de novo. Aí, o cara falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu só preciso desse dedo aqui pra ganhar de você. A Santana achou que ele tava brincando, né? Foi tentar e não conseguiu. O Nabuco pegou e pá, de novo, né? E aí, o Santana ficou sem acreditar no que tinha visto, né? Todo mundo do café ficou sem acreditar nisso, né? Fica a dúvida do quanto essa lenda foi acrescentada aí ao longo do tempo, mas tudo bem. O fato é que os dois depois disso beberam champanhe, ficaram super amigos, coisa e tal, né? E bom, e aí teve uma noite que ele estava acompanhando o Manduca da Praia, o Atalib e o Santana, né? Que eles estavam indo para o passeio do Barro das Laranjeiras, que na época ainda estava sendo assentado, calçamento, né? E aí tinha um frade de pedra impedindo a passagem deles, né? Eles ficaram reclamando, aí o que o Nabuco fez? Ele pegou, arrancou a coluna de granito do chão e perguntou, onde é que eu boto isso aqui? Botou do lado. Eu tô assim do lado que eles apontaram. Daí da noite seguinte o Nabuco ainda conseguiu quebrar uma porta com um soco lá no quartel da cavalaria, né? Então a gente tá falando desse cara, né? Esse cara assim, uma coisa que é realmente absurda, né? Um verdadeiro Hércules fluminense, né? Se bem que quem é Hércules perto do Capitão Nabuco? Né? Porque veja bem, o cara só teve assim
o quê? Uns 10 anos para aumentarem os feitos dele. O Hércules teve bem uns 1000 anos, né? Então quem é Hércules perto do Capitão Nabucco? Enfim, o Capitão Nabucco ele vai morrer entre aí 1863 ou 1864, né? E ele vai ter tido um filho, né? Que também dizem que era muito forte, né? E dizem até que aos 6 anos o moleque levantava peso de arrobas, né? E eu fui ver quanto é que é um arroba, é só aproximadamente 15 quilos. Agora, que esteroide esse moleque já estava tomando, eu não sei, não me perguntem. Mas eu sei que o Capitão Nabucco era esse cara, né? Aí, por hoje é só, né, gente? Próxima semana a gente continua, né? E aí a gente fala sobre uma revolta popular, né? Que teve no Rio de Janeiro também, né? E que muito provavelmente teve capoeirista participando. E por hoje é só, até a próxima semana.